Quando que surgiu a paixão por programação? Qual foi o bichinho que te mordeu? Onde foi e em que momento? Ah, legal. Foi bom você falar que eu falo correndo. Sempre que me apresento mal pra caramba. Eu nem falei que eu trabalho com programação, mas eu sou formado em computação, fiz a graduação, depois eu fui pro mercado de trabalho trabalhar com programação, depois eu voltei pra academia pra fazer mestrado. Você é mestre. Isso, eu sou mestre. E eu digo que eu fiz mestrado pelo mesmo motivo que todo mundo faz mestrado. Tentar salário maior? Não, eu queria ser chamado de mestre. Ah, tá. Mestre. É pro enquadramento salarial. Funcionário público, né? Tá certo. Eu nunca fiz as coisas por dinheiro, por isso que eu fiz essas coisas, Eu também não, eu criei o curso em vídeo, cara. 3 anos sem ganhar um tostão. Mas aí eu descobri que eu tava errado, né? A gente precisa, mas tudo bem. Mas aí, voltando, eu esqueci a pergunta. O bichinho que mordeu da programação. Isso foi uma coisa engraçada. Foi desde pequeno. Eu não tive computador em casa quando era criança. Meu brinquedo favorito era uma máquina de escrever da Olivetti, que meu pai... Boa. Eu não sei que rolo que meu pai fez, mas um dia ele chegou em casa com 2 máquinas de escrever iguais. E funcionando? Funcionando, só que era bem mecânica mesmo. Uhum. Tipo assim, não tinha motivo pra alguém ter 2 iguais, mas foi um rolo assim que ele pegou em troca de alguma coisa. E aí praticamente uma ficou sendo minha. E eu gostava, escrevia um monte de coisa. Eu fazia jornalzinho que nunca saiu da minha casa, era só de diversão. E sempre gostei de computador, mas não tinha. Sim. Eu tive um amigo na 3ª série que ele tinha um Macintosh. Caraca! E eu não fazia ideia do que era, só sabia que era um computador, um Macintosh. Não fazia ideia que era mais top. Só situando, mais ou menos que ano? Estimativa aí. Cara, tem que fazer as contas. Eu sou de 82, então eu não sei em que ano que a gente faz a 3ª série. Mas 90, mais ou menos. Beleza. Ou 80 e poucos. Só pra gente situar no... Você nasceu aonde? Foi mais ou menos 90. 91. Tá, boa. Beleza. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, capital, mas eu mudei, não por vontade própria, aos 6 anos. Fui com a família. Pra Maringá. E moro em Maringá até hoje. É maravilhoso. Eu costumo falar que quando eu pego 15 a 20 minutos de trânsito, eu já fico doido. Falo, não tá muito tempo aqui. Aí, como estamos em São Paulo, faz sentido isso. Isso é de uma esquina a outra em São Paulo. Então. Um quarteirão. Boa. E aí, o que acontece? Eu gostava muito de computador. E aí, eu vou contar uma história até que eu comentei ontem. Eu escrevi uma carta para a Porta da Esperança. Pô, essa é muito na minha máquina de escrever, pedindo um Apple Macintosh. Que eu também não sabia direito por que era um Apple Macintosh, mas eu pedi. Eu escrevi 4 cartas iguais, em 4 vias, e mandei, nunca foi respondido. Mas carbono não existia na sua vida. Não. Eu lembro que o meu aniversário de 10 anos, em 92, ficou marcante porque me deixaram usar um computador para fazer umas coisinhas assim. Então eu fiz um cartãozinho naquele Print Shop Deluxe, imprimia aquela matricial. Você imprimia e depois dobrava, né? Em 4, E anos depois eu fui ter um computador em casa, a gente ganhou um 386. Eu fui segunda mão, aquela doação caprichada. Exato. Se você é meu aluno em sala, eu falo, cara, arruma uma doação, pelo amor de Deus. E eu fui a primeira pessoa de casa a estragar o computador, que é um baita aprendizado. Sim. Eu vi os arquivos e falei, mas por que eles estão aqui? Se eu mudar de pasta, comecei a fazer testes até que pifou. Que pasta é essa MS-DOS? Se eu renomear para Noel? Tinha 4 arquivos no Windows 3.11 que ficavam na raiz. AutoExec-BAT, MS-DOSys, ConfigSys e o IOSys. Command-Com. Boa. E eu fui movendo. Eu movi o AutoExec. E aí eu reiniciei. Eu falei, pô, ficou mais rápido. Porque não carregava nada. Aí eu falei, então vou mover os outros. Aí pifou tudo, mas tudo bem. Nossa, que delícia. E aí, com 14 anos, meu irmão comprou um Pentium 100. Aí ganhamos 10 horas de internet grátis. É alguma coisa assim. E durou 3 dias, tá? Vocês não fazem ideia do que é isso. Vocês jovens não sabiam que o SBT era empresa de acesso? Existia o SBT Online, é o Sol. Existia, Sol. Silvio Santos já teve uma empresa de internet, Jesus amado. Foi. E aí, depois dessas 10 horas, ficamos 2 anos sem internet. Caiu bonito. Não, aí 2 anos depois que a gente foi ter internet em casa, época do Mirk, fazendo sucesso, e eu comecei a ler arquivo de ajuda do Mirk. Eu sempre gostei de ler arquivo de ajuda. Aprendi a jogar Campo Minado assim. É mesmo? E aí, gente, Campo Minado e Paciência era o que a gente tinha de jogos, porque não... Tudo bem. E eu comecei a descobrir que tinha umas coisinhas que você podia fazer, você podia criar umas funções. E fazer coisinhas com funções no Mirk.
E eu comecei a fazer ele responder as pessoas. Eu criei um chatbot sem fazer ideia do que isso era. E aí eu criei um jogo do milhão. Pra Mirk, que ele respondia... Você gosta do Silvio Santos mesmo, escreveu a Carta da Esperança, criou o Jogo do Milhão. Cara, a minha família, a parte de São Paulo, era fã de Silvio Santos. Era o domingo, era o dia de Silvio Santos. Quem não é, tá mentindo. Mas é engraçado, quando eu fui pra Maringá, descolou um pouco, mas aqui tinha muito assim esse clima, né? E aí o que aconteceu é que o Mirk, o pessoal começou a jogar nos canais e eu achei muito legal. Isso em 98. Você lembra? Tinha uma, eu não fiz isso. Tinha uma linguagem de programação? Ou era script? Cara, era o quê? Era alguma coisa do próprio Mirk. Tipo, era a linguagem dele. Sim, eu não faço ideia de que linguagem que eu não fui atrás de descobrir. 2 anos depois, em 2000, eu entrei na faculdade. Cara, aí eu fui descobrir que isso era programação, cara. Eu não fazia ideia de que isso era programação. Você entrou na faculdade de TI? De TI, sem saber programar. Sem saber programar. Eu jurava que você já sabia antes. Não, então, eu sabia programar isso, eu fiz um jogo. Isso. Você sabia programar sem saber que programava. Exato. Porque, cara, eu tenho orgulho, mas eu não tenho código mais. Porque ele respondia as pessoas automáticos, comandos, ele fazia ranking, fazia um monte de coisa. Maneiro. E aí, sabe como que eu sei que ficou bom? Roubaram, eu disponibilizei online, mudaram as cores, mudaram o nome e começaram a usar. Eu falei, pô, cara, estão usando meu sistema. Primeiro open source sem querer. Exato. E aí, eu entrei na computação por causa disso. Eu gostava de computador, gostava de matemática, gostava de exatas. Você levou sua máquina de escrever na primeira aula, não? Não existia mais. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.